Você já sentiu medo só de pensar em aplicar ácido hialurônico no nariz? Medo de errar, medo de causar algum tipo de complicação, medo de trazer algum tipo de risco para o seu paciente? Se sim, eu te entendo, porque realmente a rinomodelação é de fato um dos procedimentos mais temidos da harmonização facial. Isso não acontece porque você tem falta de talento. Isso acontece porque falta clareza e segurança na hora de fazer o procedimento. E é exatamente isso que eu quero te ajudar a mudar a partir de hoje. O meu nome é Bianca Johnny, eu sou biomédica esteta no Brasil e enfermeira aqui nos Estados Unidos. E desde o início da minha carreira eu percebi que é a segurança que diferencia um profissional comum de uma referência na harmonização facial. Eu tenho 2 pós-graduações na área da estética, sou especialista em harmonização facial e eu sou a criadora da pós-graduação Next Level com certificação internacional. E foi observando diversos profissionais incríveis que já dominam tanto a toxina botulínica quanto os preenchedores, mas travavam na hora de fazer a rinomodelação, que eu percebi que o que falta não é talento, mas sim a segurança e a clareza técnica na hora de fazer o procedimento. E foi por isso que eu desenvolvi um método muito simples, didático e 100% seguro para que você consiga transformar o medo em confiança e consiga transformar também o conhecimento em resultados reais e incríveis. Mas antes de eu te mostrar tudo que vai ter nesse curso, eu quero te ensinar algo agora. Porque mesmo que você não se inscreva hoje, você vai sair daqui sabendo exatamente onde aplicar e onde nunca tocar em uma rinomodelação. Então vamos lá. Estou um pouquinho mais próximo porque eu quero mostrar para vocês quais são todas as possibilidades que a gente tem para fazer preenchimento na hora de fazer a rinomodelação avançada. E também falar quais são os pontos que nós precisamos ter mais cuidado ou onde nunca tocar na rinomodelação. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, quais são os pontos que a gente pode fazer aplicação na rinomodelação, tá? Então a gente vai poder tratar a região de dorso, não sei se esse lápis tá bom pra gente ver, de dorso, o radix, que fica aqui nessa região, a gente pode fazer aplicação na pontinha nasal, a gente pode fazer aplicação na asa do nariz, a gente pode fazer aplicação na columela. Em casos do paciente ter o nariz um pouquinho mais tortinho, a gente também pode fazer aplicação na lateral nasal. Todos esses pontos são pontos que a gente pode fazer aplicação, tá? Mas existem pontos que têm um pouco mais de risco, tá? Então aqui embaixo a gente tem a artéria facial. Quando a artéria facial ela vai subindo aqui ela vai para a artéria labial, aqui ela vira artéria angular, tá? Não necessariamente nesse formato, porque a gente tem variações anatômicas, mas geralmente ela vira aqui, ela sobe e vira artéria nasal, e ela sobe um pouco mais aqui, a artéria angular, e ela vai para a parte oftálmica também, tá? Então, a gente tem toda essa região. Aqui, quando a gente passa da artéria labial, a gente também tem os ramos columelares, né? Que são aqueles que fazem a ligação direto na columela, tá? E aí é um outro ponto. Todas essas regiões são regiões que são extremamente vascularizadas, então a gente precisa tomar cuidado, principalmente a região da asa nasal, tá? A asa nasal é um dos pontos que sim, a gente tem que ter um pouco mais de delicadeza na hora de trabalhar, porque como é uma região muito comprimida, né, muito apertadinha, vamos dizer assim, se a gente colocar uma alta quantidade de ácido hialurônico aqui na asa do nariz, a gente pode acabar fazendo a oclusão de algum vasinho ou acabar fazendo a pressão em cima desses vasinhos, fazendo com que ocorra isquemia e, consequentemente, daí pode acontecer a necrose, tá? Então, a gente precisa cuidar principalmente com a quantidade que a gente vai colocar quando a gente vai fazer o preenchimento na asa nasal. E a gente precisa cuidar com a forma que a gente vai trabalhar. Sempre precisa ser utilizado cânula 22G, porque se a gente usar uma cânula mais fina, a gente pode acabar perfurando algum desses vasinhos, tá? Aqui na columela, a gente vai fazer a aplicação para a gente conseguir estruturar o nariz, tá? Então, a gente faz a aplicação aqui na columela,
entra, deposita lá na espinha nasal um bolozinho de ácido hialurônico e aí assim a gente consegue fazer esse leve levantamento no nariz, deixando a columela num formato positivo. A gente chama positivo quando a columela ela sai para fora e negativo quando é aquela columela para dentro, que faz com que a pontinha do nariz seja mais caída. Então, quando a gente faz um depósito de um bolozinho bem lá no fundo, a gente consegue deixar a columela positiva, fazendo com que a pontinha já levante automaticamente. E aí depois a gente pode também colocar um pouquinho de ácido hialurônico na pontinha para a gente conseguir trazer aquele arrebitadinho, tá? Aqui em cima a gente consegue fazer para correção do dorso, então se o paciente é aquele paciente que tem aquela giba mais evidente, né, aquele ossinho mais evidente aqui em cima, a gente consegue corrigir também, tá? Existem alguns pontos que eu vou ensinar vocês, que são os pontos que a gente utiliza a agulhinha de insulina. Às vezes o paciente, ele tem o nariz um pouquinho tortinho, mais assim para lateral, e aí a gente pode fazer o quê? A gente pode depositar o ácido hialurônico do lado que faz com que o nariz esteja tortinho, para que a gente consiga fazer ele voltar para o lugar, ou em alguns casos, quando são coisas bem mínimas, a gente consegue fazer a aplicação bem superficial direto na epiderme com a agulhinha de insulina para que a gente consiga ir corrigindo realmente um trabalho artístico, gente, a coisa mais linda de se ver. E aí assim a gente consegue desentortar o nariz, tá? Então a gente faz depósito na columela, pode fazer aplicação na lateral, ponta, a asa nasal. Na asa nasal, geralmente a gente faz a aplicação para conseguir corrigir a simetria da narina ou trazer um pouco mais de suporte para levantamento da ponta do nariz, tá? Quando a gente preenche as duas asinhas nasais, a gente também consegue trazer esse arrebitamento de uma forma melhor e em alguns casos a gente consegue também diminuir um pouco a narina. Então aquele paciente que tem a narina muito aberta, quando a gente preenche a base alar, né, a asinha, a gente consegue fazer com que ela feche um pouco também, tá? E aí a lateral, como eu falei para vocês, temos que cuidar com a artéria angular, tá? Ela começa aqui, facial, liga na lateral, vai até a região ocular. Por que a gente precisa cuidar muito com essa região? Se a gente colocar o ácido hialurônico nessa região e acabar empurrando com muita força esse ácido hialurônico, ele pode se deslocar e vir parar até na região ocular, fazendo com que o paciente tenha cegueira. É muita coisa para falar para vocês em uma aula só, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco sobre o que eu estou querendo transparecer do que é uma rinomodelação avançada. Assim vocês vão conseguir atingir resultados muito mais surpreendentes e realmente que funcionem e tragam segurança para o paciente de vocês. Essa é só uma amostra do que você vai aprender lá dentro, porque quando você entende o mapa real de um nariz, o medo desaparece e o que entra no lugar é a clareza, o controle e a confiança. E foi assim que nasceu o meu curso de rinomodelação avançada, um treinamento completo que mostra passo a passo como planejar, aplicar e agir com total segurança, mesmo que você nunca tenha feito uma rinomodelação antes. Você vai aprender quais são as áreas seguras e as estruturas de risco de uma forma simples e visual, vai aprender a diferença entre cânulas e agulhas e quando usar cada uma delas, como planejar um protocolo de rinomodelação para cada tipo de nariz e o mais importante, como fazer um protocolo de reversão com hialuronidase de uma forma prática e sem pânico. Tudo isso direto ao ponto, com materiais de apoio pronto que você pode utilizar no seu dia a dia clínico. Depois desse curso, você vai olhar para um caso e saber exatamente onde você precisa aplicar, quanto você precisa aplicar para garantir resultados com naturalidade e excelência. Além disso, você vai ter acesso a 6 módulos de conteúdo de alta qualidade, direto ao ponto, para que você consiga aplicar de forma prática e com segurança também para os seus pacientes, com técnicas que eu aprendi e desenvolvi aqui nos Estados Unidos, além de receber também demonstração práticas em pacientes modelo e também um certificado de conclusão de curso. E o melhor, tudo isso com um investimento baixíssimo que foi feito para quem quer dar o primeiro passo com segurança total. E para te ajudar não só a dominar a técnica, mas também se posicionar e crescer financeiramente na estética, você vai receber como um bônus de lançamento uma aula exclusiva com o método que eu utilizo para lotar a minha agenda. Esse método ele pode ser aplicado em qualquer clínica, por qualquer profissional, e o resultado dele é realmente surpreendente.
Além disso, você também vai receber uma consultoria gratuita com alguém da minha equipe, né, do meu time de especialistas, para que você consiga aplicar tudo isso que você aprendeu para aumentar o faturamento do seu consultório utilizando a rinomodelação avançada. Tudo isso só vai funcionar enquanto esse vídeo estiver no ar e, além disso, você vai receber também 4 bônus exclusivos para que você consiga trabalhar com toda a segurança aí no seu consultório. Ficha de anamnese, termo de consentimento feito pela minha equipe jurídica, um canal de suporte de WhatsApp comigo e com a minha equipe, um e-book técnico com tudo que você aprendeu nessa aula, além de outras dicas para você aplicar no seu dia a dia, e vai ter acesso também a um canal de WhatsApp para networking, para você já ir entrando ali no meio da estética com outros profissionais. Isso tudo só por R$ 197. Se você fizer apenas uma rinomodelação, você paga o seu investimento e ainda lucra com isso, além de que, se você utiliza um cartão de crédito, esse valor acaba se tornando simbólico perto de toda a técnica e toda a segurança que você vai conseguir adquirir depois de fazer esse curso. Lembrando que ele só vai funcionar enquanto esse vídeo estiver no ar. Mas, se você ainda não tem certeza se esse curso é para você, você tem 7 dias de garantia total. Se você não amar o conteúdo, se você achar que esse curso não é para você, eu te devolvo 100% do valor do seu investimento sem nenhum tipo de pergunta. Então, se você quer deixar o medo para trás e se tornar uma profissional segura e valorizada, clique no botão agora e garanta sua vaga com todos os bônus exclusivos. E lembre-se, a diferença entre quem tem medo e quem tem resultados é o conhecimento e a confiança para aplicar. Dê esse passo ainda hoje, pela sua segurança, pelos seus pacientes, pelo seu futuro na estética. Eu te espero dentro do curso.